Boa noite, pessoal. Meu nome é Paula, nosso grupo é sobre... A gente vai apresentar sobre o tema sistema endócrino e é composto pela Amanda, pela Gabriela e pelo João Vitor. Sobre o sistema endócrino, o que a gente precisa saber? Que a homeostasia corporal nossa, ela vai ser, estruturada, vai ser controlada por dois grandes sistemas, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Focando no sistema endócrino, o que ele é? Ele é uma estrutura, constituída por glândulas, grupos de células especializadas que vão sintetizar substâncias químicas que vão levar, para nossas células o que for necessário para aquele estímulo, para aquele receptor. As nossas glândulas, elas são estruturadas a partir de tecido epitelial, mas que se diferem-se em glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. E aí, para frente, eu vou explicar por que elas são diferentes. É devido à sua classificação quanto ao local de eliminação e de suas secreções. Quando a gente fala em endócrina, quer dizer, elas vão liberar na corrente sanguínea o produto de sua excreção e são ricamente vascularizadas e seus capilares são frequentemente fenestrados. E o exemplo dela é tireoide, paratireoide e as glândulas. A exócrina, ela dispõe de ductos que liberam no exterior do organismo ou no lúmen do trato gastrointestinal e seus produtos de secreção. E as glândulas lacrimais, salivas e sudoríparas. E a mista é o caso do pâncreas, que ele tanto vai ser exócrina como endócrina. Já os nossos hormônios, eles são substâncias sintetizadas pelo organismo e que exercem efeitos específicos em células, órgãos ou estruturas. E são designados como agonistas ou ligantes. E eles caracterizam, pela sua secreção, que podem ser parácrina, autócrina, sináptica e neuroendócrina. Nesse quadro aqui, tirado do livro, a gente vê que o mecanismo dele de secreção hormonal, ele sempre vai depender daquele local que ele vai se secretado. Por exemplo, o endócrino, ele é insulina, é a prolactina, o glucagon e vários outros hormônios, e ele vai ter o seu receptor, que vai ser as células, e ele vai ser secretado no vaso sanguíneo, e assim por diante. Qual que é a função dos hormônios? É o crescimento, desenvolvimento, funções reprodutivas, ele vai estar presente na manutenção do líquidos extracelulares, direcionamento das vias metabólicas, ingestão de alimentos, comportamento sexual e na regulação da síntese e liberação dos hormônios por parte das glândulas. E isso vai gerar um feedback. A síntese de hormônio peptídeo e proteicos. Eles são classificados em 3 grandes grupos quanto à sua natureza clínica. Então, ou seja, os peptídicos, eles são mais diversos e mais abundantes no hormônio, e os derivados de aminoácidos tirosinas, que vão ser derivar mais para frente por causa das modificações químicas devido na sua molécula de colesterol. E os hormônios peptídeos são sintetizados a partir de um gene que vai ser o RNA mensageiro por meio de uma enzima que é a polimerase. E esse RNA, ele vai sofrer muitas mutações, que é dito a maturação nuclear, e nesse processo vão ser codificados e não codificados, e vão ter vários processos para que aconteça, essa formação dessa molécula importante. E essa longa cadeia de peptídeo, ela vai sofrer clivagem, adição de grupamentos de caráter não proteicos, que vai ser os açúcares, e até dar origem ao hormônio que é armazenado em vesícula para posterior liberação. Então, primeiro o hormônio vai ser armazenado e depois ele vai acontecer a liberação. E a síntese de hormônios derivados da tirosina. A tirosina, que é um aminoácido, é um elemento precursor das aminas biogênicas e dos hormônios tireoides triidotirônia e a tiroxina, que é o T3 e o T4. A dopamina, ela ocorre, primeiramente, a hidroxilação do seu anel aromático, que vai dar origem
a dopa, que vai sofrer uma descarbonização, e aí depois ela vai perder a sua posição beta e vai ocorrer a formação da nora. E o caso da noradrenalina, ela vai sofrer um processo de metilação que vai originar a adrenalina. E esses hormônios tiroidianos, que é o T4, T3 e T4, também apresentam como moléculas precursoras da tirosina. E o iodo também é necessário, né, para essa síntese de hormônios tiroidianos. Então, a gente vai ter essa presença. Nessa figurinha aqui mostra todo o processo que acontece, né? Como que chega, né, no hormônio tiroidianos. E também tá lá no livro bem explicadinho direitinho. E a gente tem os hormônios esteroides, que são todos os hormônios que apresentam colesterol como sua molécula precursora. Então, tá, a gente vai ter a sintetização na porção cortical dos adrenais, nos testículos, nos ovários e na placenta, e a enzima de cada glândula determinará o seu produto final a ser formado. E isso vai ter a síntese, né, de conversão do colesterol em pregnol. E aí tá aí o nosso esqueminha, que a partir dessa quebra do colesterol vai chegar no seu produto final. E a síntese de todos os hormônios esteroides, ele vai depender da enzima envolvida e do tecido que ocorre a cada síntese. Então, ele vai depender da enzima e do tecido para que ele seja tanto armazenado e tanto liberado. E a gente vai ter os transportes de hormônios no plasma, que eles vão estar livres ou ligados a proteínas carregadoras ou proteínas de ligação. Então, ele tem essas duas formas de se transportar, vamos dizer assim. E essa fração de hormônio livre ou não ligada, ela é metabolicamente ativa e somente a fração livre dela que vai desencadear uma resposta que vai ser um feedback, que vai gerar um feedback. E a quantidade de hormônio ligado à sua respectiva proteína carregadora vai depender também, ela vai cumprir um papel de reguladora da concentração de hormônios biologicamente ativos. As proteínas carregadoras são globulinas sintetizadas pelo fígado, então tem essa importância aí pelo órgão sintetizador. Então tem que sempre prestar atenção, né, nesses órgãos, para caso o paciente, às vezes até por uma disfunção no fígado, ele às vezes não consegue transportar esses hormônios no plasma, né, que é responsável pela sintetização. E além, né, nessas disfunções hepáticas e medicamentos, condições fisiológicas, pode também ter alteração nessa, vamos dizer assim, nessa concentração quando a mulher está grávida. E na gestação, ele vai gerar um feedback positivo, não um feedback negativo como deveria ser, porque os níveis vai ter níveis elevados de estrogênio, que vai reduzir o catabolismo pelo fígado da globulina ligadora de tiroxina, que é a TBG. Os receptores hormonais, eles são proteicos, ou seja, vão se situar, né, nas células alvas ancoradas à membrana plasmática no citosol ou no núcleo celular. Os hormônios peptídicos e aminas biogênicas, elas vão atuar sobre os receptores de membrana, que são hormônios derivados da tirosina e esteroidais que integram com receptores situados no citosol ou no núcleo celular. E ele vai ter um caráter polar de moléculas hormonais. Então, eles são proteínas integrais e eles apresentam pelo menos 3 porções, que são chamadas de domínio. O domínio extracelular, o qual o hormônio se ligará, e o domínio que atravessa a bicamada lipídica da célula, ancorada aos receptores na membrana celular. E o intracelular, que ele é envolvido na resposta celular. E os diversos tipos de receptores de membrana, bem como seus mecanismos de ação. Então, cada um vai ter, né, o seu local e a sua função designada dependendo do seu domínio. Aqui nessa imagem representa como são as porções dos receptores, tanto os receptores ionotrópicos
intracelulares e os receptores que interagem entre si. Nessa figura, a gente pode ver que cada um tem uma resposta, né, a uma molécula, algum receptor diferente. Os receptores para hormônios esteroidais. Eles têm os domínios dele funcionais e o domínio de interação com a molécula de ácido desoxirribonucleico, que ele é super conservador, ou seja, vai ter uma sequência de resíduos de aminoácidos que formam essa porção de receptores e é extremamente similar a todos os receptores para hormônios esteroidais, mostrando claramente uma pressão do gene comum, que são os dedos de zinco, que eles têm aproximadamente 30 aminoácidos e vão apresentar duas fitas betas antiparalelas, que é formada por uma folha beta e a sua estrutura de alfa-hélice. 8 resíduos de citinas fornecem os locais de ligação para dois íons Zn mais 2, que vão estabilizar o domínio de ligação do DNA. Todas essas funções, eles vão atravessar, né, a membrana plasmática, que vai gerar, né, essa resposta na célula-alvo, que lá no seu interior dessa célula vai gerar um complexo de hormônio receptor, que vai migrar para a molécula de DNA, que eles vão interagir, né, por esses dedos de zinco, que são os 30 aminoácidos, e vão especificar na molécula de DNA. E vai ter alteração também na expressão gênica que levará à síntese do RNA mensageiro para uma determinada proteína que vai gerar a resposta celular. E a gente tem o segundo mensageiro hormonal, que eles são umas classes de substâncias produzidas no interior da célula-alvo, quando o primeiro mensageiro ele vai interagir com o receptor de membrana, que vai produzir o seu segundo mensageiro, que são enzimas intracelulares específicas ativadas pela subunidade alfa da proteína G, que vai estar acoplada a tirofosfato de guanosina. E os segundo mensageiros hormonais, eles são o CAMP, que ele é produzido pela enzima adenilato ciclase, que ele vai estar no interior da face interna da membrana plasmática da célula-alvo, e ele vai catalisar essa conversão de ATP em CAMP. E a fosfetiltirosina de inossil, que é a IP3, ela é gerada por outra enzima também situada na face interna da membrana, que é a fosfolipase C, que vai promover uma clivagem, né, que é uma quebra de fosfolipídio de membrana, e a fosfatidilinositol, que ele vai ser convertido em diacilglicerol e vai permanecer na membrana e até migrar pelo citosol, que vai abrir a cisterna de cálcio. Chegando no cálcio, ele vai ser liberado nas cisternas intracelulares, que vai ser oriundo pelo meio extracelular por meio desses canais. Aí o segundo mensageiro, ele vai mediar essa resposta celular, que são capazes de ampliar o modo significativo os sinais do primeiro mensageiro. Então, a maior função do segundo mensageiro é falar, né, ampliar esse sinal do primeiro mensageiro na resposta da célula.